É isso aí, pessoal. Estamos de volta mais uma vez durante essa semana e hoje nós vamos falar sobre direito penal, tá? Nós vamos falar sobre as penas. Mas antes disso, você já sabe, se você já assistiu a nossa aula de ontem, acompanhou, você já sabe da novidade. A novidade é que, com o adiamento dessa prova, com o adiamento da prova, tá, da GCM de Embu das Artes, nós faremos o quê? Nós montamos aí todo um, digamos assim, todo um aparato, um esquema para poder entregar para vocês a melhor experiência que nós podemos, tá? Lógico, com a cooperação de vocês, a melhor experiência que nós podemos para que você possa fazer um simulado real, como se fosse o dia da sua prova, como se no dia fosse. Beleza? Presta atenção. O que você tem que fazer para participar disso aí? Você tem que se inscrever nesse canal, deixar o seu like e aqui embaixo na descrição vai ter o número de WhatsApp da equipe Confé. Você pode estar mandando, entrando em contato com a gente, mandando uma mensagem. Você tem que salvar o nosso número, tá? Presta atenção. Para você participar desse simulado, ele é 100% gratuito. Vai ser no dia 3 do 11, mas nós não disponibilizaremos para todos aqui no YouTube. Você tem que entrar em contato com a gente, tá? Pelo nosso WhatsApp, que está aqui na descrição. Entra lá, manda um alô e você salva o nosso número para que você seja adicionado na lista de transmissão, tá? Com isso, no dia você vai receber a sua prova em PDF e um vídeo com as instruções do que você deve fazer, como você deve fazer, tá? O tempo que você deve fazer e aí após isso também nós faremos a correção dele no próprio domingo, no mesmo dia, beleza? Não tem custo algum, é totalmente gratuito, não tem pegadinha, você não vai ter que pagar uma taxa nem nada disso, não tem pegadinha, 100% gratuito para vocês, tá? Um presente nosso para vocês para poder ajudar na sua preparação aí para a GCM de Embu das Artes, beleza? Como eu disse, que nós pedimos, o que nós queremos é o seu engajamento neste canal. Deixa seu like, tá? Se inscreve se você ainda não for inscrito, nós estamos chegando à marca de 1.000 inscritos agora, de 1.500 inscritos, perdão, tá? E comenta qualquer coisa aqui embaixo. Se você quiser perguntar qualquer coisa sobre a matéria, se você quiser deixar um elogio, se você quiser deixar até mesmo uma crítica ou algum ponto a ser levantado, algo a ser melhorado, o espaço é seu. Usa aqui embaixo da forma que você quiser, beleza? Mas sempre respeite a opinião dos coleguinhas e, por favor, mantenha o respeito com os professores e com o pessoal que trabalha na equipe Confé. Beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa aula agora. Hoje nós vamos falar do nosso artigo 32, os tipos de pena. De modo geral, nós teremos 3 tipos de pena no nosso Código Penal, tá? Serão elas privativas de liberdade, restritivas de direito e as multas. Lembrando que a multa geralmente não é regra, geralmente ela é uma pena acessória, ou seja, ela é acompanhada de uma privativa de liberdade ou ela pode vir acompanhada, tá, de alguma outra restritiva de direito ou sozinha também acontece, beleza? Mas como eu disse, na maioria das vezes ela é uma pena acessória. Lembrando que, outras coisas, na privativa de liberdade, nós temos duas grandes, digamos assim, tá? Duas grandes o quê? Não, na verdade as duas principais, que são a reclusão e a detenção. Duas grandes diferenças entre elas para você olhar e já saber de cara do que se trata. O regime inicial da reclusão, ele vai ser sempre fechado, tá? O regime inicial dele vai ser sempre fechado. Ela pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, mas o regime inicial da reclusão será sempre fechado. O regime inicial da detenção pode ser em regime semiaberto ou aberto, tá? Vai ter algumas raras exceções? Pode ter, tá? Só se for em caso de perigo de risco de vida ou alguma coisa assim, beleza? Aí sim pode ser, não significa que deve ser, pode ser regime fechado, mas isso em regra não acontece. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Considera-se regime fechado a execução. Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente já vai para o nosso esqueminha. Tá? Execução de pena, estabelecimento de segurança máxima ou média. Tira da sua cabeça que regime fechado é apenas no Departamento Penitenciário Nacional. Tá? Tira da sua cabeça isso. Nem sempre é. Os estabelecimentos de segurança máxima, nem sempre só a reclusão vai ser cumprida só lá. Muitas vezes a reclusão também ela é cumprida nos estabelecimentos penais estaduais, beleza? Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, tá? Industrial ou estabelecimento similar. Regime aberto, a execução da pena na casa do albergado ou estabelecimento adequado, beleza? Vamos lá para o nosso esqueminha, a gente já volta aqui, montei um esqueminha bem bacana aqui para vocês. Os tipos de pena.
Nós temos aqui, como eu falei, os três tipos principais de pena. Os três tipos de pena, melhor dizendo, tá? Privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Vamos lá, na restritiva de liberdade, a gente vai ter aqui as duas figuras, reclusão e a detenção. Acredito que vocês conseguem ver tranquilamente, né? Deixa eu só ajustar aqui. Opa. Pronto. Vamos começar pela mais pesada, entre aspas, reclusão lá em cima. O cumprimento em regime fechado, tá? Existe a restrição de liberdade e o controle é mais rigoroso. O restante que você está vendo aqui, ó, daqui para frente, já dos outros itens para frente, é algo a mais para você ter como conhecimento. Mas em tese, as suas provas que vão pedir isso aqui, vai até aqui, ó. Cumprimento em regime fechado significa restrição de liberdade e um controle mais rigoroso, tá? Quando há o cumprimento em regime semiaberto, existe assim a permissão para trabalhar fora da prisão, fora do estabelecimento penal, ou seja, tem um trabalho externo. A pessoa ela tem uma maior, entre aspas, liberdade, tem as regras e tem os acompanhamentos, tá? E pode acontecer esqueci, o controle eletrônico, tá? A famosa tornozeleira. E o regime aberto, tá? É a maior liberdade, obviamente, tá? A pessoa tem uma casa, digamos assim, obviamente ela tem uma casa, porque, né, regime aberto, ela tem que ter uma residência fixa e vai ter o trabalho externo também. Lembrando que isso tem que ser comprovado. Vamos continuar aqui para nossa detenção. Lembrando que na detenção, sempre o início é regime fechado. Detenção, o cumprimento em regime semiaberto, como eu já falei, é maior liberdade, a pessoa ela tem ali o direito de trabalho externo e tem residência física, tá? E o cumprimento no regime aberto. A liberdade é maior ainda, mais tranquila ainda, digamos assim, tá? Na maioria das vezes o preso, na maioria das vezes ele tem que ir lá ou de manhã, ou à noite, ou em alguns dias determinados ali na semana, tá? E o cumprimento em regime fechado somente quando houver necessidade, tá? Em caso de risco à segurança da pessoa, quando tem um comportamento inadequado, aí, pô, o cara vai literalmente regredir, digamos assim, de regime, tá? E a necessidade de proteção, quando tem que... é risco à vida, tá? Da pessoa mesmo. Essa parte do regredir de regime aí, deixa pra lá. Depois a gente fala mais sobre isso. Na verdade, a gente só trabalha sobre isso quando tem concurso do DPEM, né? Que a gente vai trabalhar mais sobre isso lá na LEP. Vamos lá, substituição de penas privativas de liberdades. Os critérios para substituição. Lembrando que a pena da restritiva de liberdade, ela vai ser as mais pesadas que nós temos no nosso ordenamento jurídico, tá? Fora ela, nós teremos as privativas, ou as restritivas de direito, perdão. E aqui, a restritiva de direito, eu quero que você entenda que ela vai ter uma substituição, tá? Em vista da privativa de liberdade. Ou seja, quando a privativa de liberdade não couber ou quando ela puder ser substituída, haverá restritiva de direitos, tá? E aqui nós temos alguns dos nossos requisitos para substituição das penas. Critério: a pena ela não pode ser superior a 4 anos. A pena para o crime cometido, ela não pode ser superior a 4 anos, tá? E ela só vai se aplicar em crimes sem violência e sem a grave ameaça, beleza? Se o crime for culposo, aí vai ser independentemente da pena, ou seja, só não pode ser superior a 4 anos. Para crimes dolosos, o réu ele não pode ser reincidente em crimes dolosos, beleza? Para haver a substituição da pena. E aí vai ter a avaliação de personalidade, tá? Antecedentes, conduta social e os motivos e as circunstâncias que levaram aquele, digamos assim, aquele delito, tá? Que levaram ao... Oh, Jesus, esqueci. Ao crime, tá? Propriamente dito ali. Beleza? Se você ainda não assistiu a nossa aula de teoria do crime, cara, eu recomendo fortemente que você assista, tá? Vamos deixar aqui na descrição e no card também. Volte lá e assista, faz parte do seu edital, beleza? Vamos lá, aqui a gente já viu os nossos critérios, agora vamos ver quais são as penas restritivas de direito, que vai acontecer, essa aqui ela vai aparecer quando ela estiver em substituição das penas privativas de liberdade, tá? Aqui tem bastante coisa, mas vamos diminuir um pouquinho aqui, ó, para ficar melhor. Primeiro, prestação pecuniária. Qual a diferença? Professor, prestação pecuniária não seria multa? Calma lá, multa é uma coisa, prestação pecuniária é como se fosse uma pena alternativa, tá? O que acontece? Lembrando que as nossas penas restritivas de direitos, elas são em substituição, na sua grande maioria, em substituição à restritiva de liberdade, tá?
Aqui a prestação pecuniária ela vai ser em pagamento em dinheiro mesmo para o Estado. Dinheiro esse que vai ser redirecionado ou para alguma instituição, ou neste caso, se houver vítima, para a família da vítima ou para a vítima, beleza? Olha lá, ó, a compensação por danos tem que haver, multa e o pagamento ao fundo penitenciário, beleza? Perda de bens e valores, os confiscos do bem, tá? Quando é bem produto de crime, relacionados ao crime e aquela coisa toda, tá? Geralmente, em tese, vai ser quando houver algo aqui relacionado ao dinheiro que veio do crime. Limitação de fim de semana, restrição de liberdade, tá? Fim de semana e feriados. Às vezes o cara ele tem que passar lá na casa do albergado, tá? Pode ser também em algum outro estabelecimento ali que seja previamente definido, tá? Mas geralmente, como eu falei para vocês, isso aqui acontece no aberto, tá? No aberto, quando acontece a questão do cara ele ter que ter um trabalho fixo e às vezes não precisa ir todo dia no estabelecimento penal, ele vai às vezes ao fim de semana. E aqui ocorre essa questão da restrição de liberdade. O cara ele pode cumprir em casa e tem ali o monitoramento eletrônico, a tornozeleira eletrônica, beleza? Prestação de serviço à comunidade, trabalho voluntário, benefício à sociedade, reintegração social e cumprimento de horas, tá? Que vai ser previamente definido. Interdição temporária de direitos, suspensão de direitos, ou seja, às vezes é o direito político, tá? E o exercício da profissão e a duração ela é definida. Outra coisa que pode ser também, às vezes retém-se lá o passaporte do cara, o cara ele às vezes fica um tempo ali impedido de poder prestar concurso público, por exemplo, tá? Isso são alguns exemplos aí. Restrição de liberdade. A gente já falou sobre isso aqui, sobre limitação do fim de semana. Mas eu quero ressaltar para você o que mais acontece, o que mais cai. Perda de bens e valores, tá? Os confiscos do bem, você tem que saber que ele vai acontecer quando for produto de crime. Olha, tava pequeno, deixa eu aumentar para vocês. Quando for produto de crime, tá? E a questão da limitação dos finais de semana também, tá? Eu vou abrir o último aqui de baixo, melhor. E a questão do trabalho voluntário. Isso aparece bastante nas nossas provas, beleza? Por quê? Porque são as coisas que as pessoas mais confundem ou se esquecem, tá? A suspensão de direitos, ela é muito comum de cair também, porém, você já bate o olho na questão, você já entende o que ela está querendo dizer. Quando você vê que o cara não pode exercer a profissão, quando o cara não pode sair do país, quando o cara fica impedido de fazer um concurso público, por exemplo, entendeu? Então isso aí já fica mais fácil de você bater o olho e você já entender, tá? Vamos aqui para nossa pena de multa. Eu trouxe esse esqueminha aqui para vocês para ficar bem mais fácil a nossa visualização, mas já vamos voltar para nossa lei. Você que é o taradão das leis aí, que só gosta da lei seca, nós já vamos voltar para lá. Trouxe dessa forma mais bem explicado para que fique melhor, o melhor entendimento para vocês, tá? Pena de multa. Definição de as multas, atualização e pagamento da multa. Definição. Vai ser pago uma multa, um valor, tá? Ao fundo penitenciário. Vai ser a quantia, ela vai ser fixada na sentença, beleza? Os dias multas. Você tem um mínimo de 10 dias e um máximo de 360 dias. Não é um ano. Presta atenção, tá? Eu sei que você já bateu aqui o olho aqui, você já fala, é um ano. Não, não é um ano. Presta atenção, tá? Máximo de 360 dias. O valor do dia multa, ela vai ser no mínimo de 1/30 do salário mínimo e o máximo de 5 vezes o salário mínimo. Felipe, qual que é o salário mínimo? O salário mínimo vigente, tá? Ali na data da fixação da sentença, que foi dada a sentença. Beleza? Deixa eu diminuir isso aqui para não ficar difícil aqui da gente visualizar. Vamos lá. A atualização, os índices de correção monetária. Ocorre durante a execução, tá? Se ajusta ao valor e mantém o valor real. Vamos lá. Lembrando que é muito difícil aumentar, digamos assim. Geralmente, quando existe a correção, é para manter algo mais razoável, mais pé no chão. Não pode ser muito ao mar, nem tanto à terra, tá? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, vai ser sempre ali um valor que vai ser já pré-fixado e tem que ser um valor razoável, tá? Lembrando que a pena de multa, ela não é para cobrir danos, tá? Como a gente viu lá nas restritivas de direito da multa pecuniária. A pena de multa, ela é uma pena, tá? Do cara ali que ele cometeu tal delito e tem a pena de multa. A pena,
tá? Restritiva de direito, que vai ser a pecuniária, o pagamento pecuniário, aí sim, tá? Vai ser ali a questão do ressarcimento dos danos, reparamento dos danos. Fechou? Vamos lá. Pagamento de multa. Após o trânsito julgado, tem o prazo de 10 dias, tá? Pagamento em parcelas. Fica a pedido do condenado e tem que haver uma avaliação das circunstâncias, tá? Financeiras, obviamente, da pessoa ali que foi condenada. Beleza? Os descontos tem aqui. E outra coisa que nós não vimos aqui e vamos ver agora. Nunca, o desconto nunca deve incidir, sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado, e da sua família, tá? Ou seja, nunca pode ser, exemplo, o valor cheio do salário dele. Exemplo, o valor de metade do salário dele, tá? Por que que não pode? Porque não pode atuar em cima dos recursos indispensáveis para manter a família dele, tá? Como assim ele vai pagar uma multa para o Estado e vai deixar de manter a família dele? Entendeu? Então presta atenção, como eu falei, geralmente não, ele sempre vai atuar como um valor razoável, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá? Não vai ser muito alto a ponto de extrapolar o necessário, mas também não vai ser um valor tão baixo, senão seria aplicado o princípio da insignificância, muito mais fácil, né? Tá? Vamos voltar lá. Agora que a gente já viu o nosso esqueminha, eu vou explicar para vocês aqui de forma um pouco mais assertiva, um pouco mais pontuada, o que, que a gente deve se atentar. Aqui no nosso parágrafo 33, está falando sobre a pena de reclusão, tá? E a de detenção, de forma geral, das penas privativas de liberdade. É muito importante que você leia o parágrafo 2º, o 3º e tudo mais? Sim, porém não tem tanta incidência em provas de guardas municipais, prova de nível médio. O 4 eu quero chamar a sua atenção. Parágrafo 4º. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou. Ou seja, além dele estar ali em reclusão ou detenção, ele ainda só haverá progressão de pena. O que seria a progressão de pena? Passar do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, fica condicionada, tá? Essa progressão dele fica condicionada à reparação do dano que ele causou ou a devolução do produto do ilícito praticado, tá? Com os acréscimos legais. Como eu falei, é sempre um valor razoável. Beleza? Então isso aqui, fique atento. Por quê? Porque quando eu dou aula desse tipo de questão, desse tipo de matéria, de penas, tá? De acordo com o nosso Código Penal, geralmente aparece uma questão falando sobre isso aqui. Por quê? Você muitas vezes lê de forma geral e não se atenta a alguns requisitos aí, alguns detalhes muito importantes na hora de fazer a sua prova. Lembrando que a banca ela não é sua amiga. O avaliador ele não é seu amigo. Ele é seu inimigo? Não. Ele só quer deixar a régua o mais alto possível para que apenas os melhores entrem. Você tem que ser o mais inteligente? Não. Você tem que ser o melhor no que você está fazendo nessa prova? No dia sim, mas em tese não. Você não precisa conhecer de cabo a rabo todos os 300 e lá vai cacetadas de artigos. Você não precisa saber de cabo a rabo todas as 28, 35, 100 e poucas leis que vai aparecer no seu edital. Você não precisa. Você precisa saber assertivamente o que vai cair na sua prova. Porque depois que você fizer aquela prova, não vai ser mais perguntado para você a respeito do Código Penal, do seu conhecimento do Código Penal. Você vai ter que ter um conhecimento prático após isso. Só que passa em concurso quem está mais bem preparado no dia. Passa em concurso quem acerta mais questões. Então você não precisa ser o expert, tá? Você apenas precisa acertar as questões que mais caem. E por isso que nós fazemos esse trabalho de peneirar o que mais cai para vocês, para que eu possa apontar como eu disse aqui. Beleza? Vamos lá. Você já conheceu todas as penas restritivas de direito aqui no 43. Você já conheceu quais são os requisitos para a substituição da pena em relação às privativas de liberdade. Você já conheceu todas as penas de multa. Então eu quero trazer para você algo muito importante que nós já conversamos, tá? Essa parte do desconto e aqui o parágrafo 1º também. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento do salário, ou seja, vai ser direto na fonte, amigão, tá? Não tem o que fazer.
quando aplicada isoladamente, ou seja, ela não for uma pena acessória. Ou seja, pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Aí ela não está sendo aplicada isoladamente, ela está sendo uma pena acessória. Tá? Ou seja, nesse quesito não cabe aí o desconto já direto no salário. Tá? Quando ela for aplicada cumulativamente com a pena restritiva de direitos. Ou seja, no exemplo que eu dei, eu falei sobre detenção de 6 meses a 1 ano. Ela não vai caber. Mas na questão da restritiva de direitos também pode aparecer ela. E aí sim, tá? Aí sim, pode haver ali o desconto diretamente no salário. Por quê? Porque nas penas restritivas de liberdade, o cara ele não vai sair para trabalhar. Ainda mais se ele estiver no regime fechado. Tá? Ele não vai sair para trabalhar, ele não vai fazer o trabalho externo. Beleza? Vamos seguindo aqui então. C. Concedida a suspensão condicional da pena. Ou seja, quando há aí a suspensão da pena ali que ele foi condenado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Nós tivemos uma aula um pouquinho mais longa aqui, 20 e poucos minutinhos, mas nós acertamos tudo o que pode aparecer na sua prova. Se você tem dúvidas, você pode abrir o site do Planalto e estudar do artigo 32 até os 50 e... Deixa eu ver aqui... 49, até os 50, isso mesmo, tá? 50 e alguma coisinha, se não me engano, tem alguma ali pra frente. Beleza? Você pode ler esses artigos. Eu acredito que cai na sua prova? Não. Por quê? São um número de questões muito poucos para um número de leis muito grande. Beleza? Assuntos muito grandes. Geralmente esse tipo de questões aqui tende a cair em provas de um conhecimento um pouco mais específico. Mas é importante que você saiba, que você tenha uma base para você fazer uma boa prova. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Essa semana vai ser uma semana super intensa de estudos, tá? Nós estamos chegando aí a pouco mais de 15 dias já trabalhando junto, a pouco menos, né? Um pouco menos de 15 dias trabalhando junto, e nós vamos trabalhar com vocês até o dia da prova. Lembrando que o seu like, tá? O seu engajamento, o seu comentário aqui embaixo e a sua inscrição é muito importante, tá? Para o andamento do canal. Nós estamos chegando aí a 1.500 inscritos já. Daqui a pouquinho a gente está batendo essa meta. Beleza, pessoal? E a gente conta com vocês. Manda mensagem pra gente no WhatsApp para vocês participarem do nosso simulado 100% gratuito, 100% aí na faixa para vocês. Não vai ter acréscimo, taxa, pegadinha nenhum. Letra miúda, não tem nada. Fica tranquilo, você não tem que assinar nada. Só tem que ir lá, salva o nosso número para você ser inscrito na nossa lista de transmissão no WhatsApp, beleza? Então é isso aí, pessoal, que nós tínhamos para hoje. Fica com a gente que você sabe que com fé ninguém fica para trás e com fé você passa. Tchau, tchau.